Bom dia, pessoal. Estamos aqui com mais um programa Mil Esportes, aqui com a TV Gazeta. Eu sou a Joyce Gabriela, para quem não me conhece, eu estou aqui apresentando o programa hoje com vocês. E aqui o meu comentarista, querido Milton Bueno, comentarista de todas as torcidas que tem base. Bom dia. Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, bom dia você, Joyce Gabriela, Matheus lá na produção e na técnica, o Paulo Santana, nosso repórter, Graciele Fraga, também nas redes sociais. Eu quero aqui apresentar a vocês a Joyce. A Joyce gosta da TV, gosta do rádio, gosta do jornalismo. Nós já fazemos um programa junto lá na CMN. E então a gente ficou satisfeito. Hoje o Ricardo está fazendo âncora na Band News do jogo que começa às 11 horas, Goiás e Curitiba, a primeira partida pelo Campeonato Goiano. Nós estaremos informando aqui o placar durante o jogo, né? Quero agradecer vocês que estão todos os domingos conosco, das 10 ao meio-dia, né? É um programa já tradicional aí, inclusive em todo o interior de Goiás, né, no Triângulo Mineiro, no Tocantins, né, no entorno de Brasília, na região totalmente ali, que nós temos uma quantidade enorme de telespectadores, na Grande Goiânia, em Anápolis, né, nós temos lá muitos telespectadores. Nós fazemos um resumo do futebol durante a semana. Campeonato Goiano, o Atlético foi campeão domingo passado, sábado passado, um excelente jogo, né, onde o Atlético realmente mostrou que é o melhor. Já começamos a Copa Brasil, né, Campeonato Sul-Americano, onde o Atlético meteu aí, né, um placar, inclusive para muitos, né, foi realmente com a LDU, um placar avantajado. Nós tivemos aí durante a semana, na sexta-feira, o Vila estreou com o Vasco da Gama, empatando, poderia ter ganhado. O Atlético ontem estava ganhando o Flamengo até os 38 minutos do segundo tempo, o Flamengo conseguiu empatar. Um dos melhores jogos já desse ano que nós assistimos, né? O Flamengo é um excelente time, com elenco realmente fora de série. E o Atlético mostrando que está preparado, apesar do elenco enxuto, né? Um elenco que realmente todo mundo mais ou menos iguais, faz um trabalho compacto, muito bom, inclusive o esquema rubro-negro. Então nós tivemos aí esse resumo da semana toda. E lembrando vocês que hoje nós estaremos fazendo sorteios das camisas do Atlético, do Vila Nova e do Goiânia, né? Durante o programa nós vamos passando os sorteados. E lembrando vocês também que nós temos aí o WhatsApp 986 11 1001, né? Você pode participar, você mesmo participando, você vai, ainda hoje vai ter também participação no sorteio. Então nós queremos aí realmente agradecer você e receber a Joyce de braços abertos, né, Joyce? Seja bem-vinda, né? Uma pessoa Obrigada. Que tem uma simpatia muito grande e tem aquela a parte, né, que tem muito fotogênico, né, na parte de apresentação. Seja bem-vinda, tranquila, não precisa ficar nervosa não. Obrigada, agradeço muito essa oportunidade. E hoje, Milton, o Goiás vai jogar contra o Curitiba, 11 da manhã. Pessoal, o que esperar desse jogo? Olha, eu espero o jogo. O Goiás não vem bem. Está um momento muito ruim, né? Desde o jogo de Porá para cá, que foi o jogo antes da final, foi a semifinal. O Goiás perdeu, inclusive, uma invencibilidade de 14 jogos. E de lá para cá perdeu os 2 jogos com o Atlético. Poderia ter perdido até de goleadas, né? O Atlético acabou sendo um jogo muito maior. Houve a dispensa de técnico, houve a dispensa de diretor técnico, né? Mentalmente o time não está bem, né? O presidente, com declarações que realmente acabou pedindo desculpa durante a semana, mostrou que é homem, mostrou que realmente reconhece os erros. Então eu espero muito desse jogo. Eu considero o Curitiba no mesmo fazão do Goiás, mas o Curitiba está melhor, está mais motivado, porque é campeão paranaense, isso conta muito, é um time tradicional, já foi campeão brasileiro, então é um time que tem, jogando em casa com a sua torcida, para mim, o Curitiba favorito. Então o Goiás tem que surpreender e tentar ir a primeira vitória no primeiro jogo já do Campeonato Brasileiro da Série A. Essas declarações do técnico do Goiás aí chocaram muitas pessoas e muitas pessoas ficaram revoltadas com isso. Você acha que isso pode ter influenciado toda a equipe?
Ó, eu acho que sim, né? Não foi o técnico, mas foi o presidente do clube, o Rogério Pinheiro, que é o presidente, mas às vezes no calor do jogo que terminou, tinha perdido, né? Perdido o primeiro jogo, perdeu o campeonato, mas de qualquer maneira, quando o homem se reconhece e são feitos para se conversar um com o outro, a gente realmente tem que agradecer, inclusive, ele dizendo que, quer dizer, ele não deixa de tirar, sobre a federação principalmente, né, do troféu que era um lixo, o campeonato era um esgoto, o próprio federação, isso acabou pegando muito mal. Mas, de qualquer maneira, como as pessoas, quando se reconhecem e pedem desculpa, a gente tem que aceitar. O perdão é feito para dar. Então, pela nossa parte, está perdoado, e você é um presidente que fez um trabalho bom, já ascendeu o Goiás, que estava 3 anos sem ir para a Série A. Então, muito bom. Agora é consertar tudo nesse período, durante o Campeonato Brasileiro, tá? Pode chamar a matéria do Goiás, se você quiser, né? Que nós temos aí o Paulo Santana. Eu vou... Só uma pergunta, quais são os jogadores que você aposta para esse jogo de hoje? Olha, nós temos aí, o Goiás tem um time bom. Tem que voltar com os jogadores que realmente estavam contundidos. Tomara que esteja já a situação, que é o caso do Nicolas. O El estava em luta, em família, está voltando, não sei se mentalmente vai estar bem. Nós temos o Luan, que teve problema de saúde também. Nós temos o Reinaldo, que estava suspenso, volta no jogo, já melhora muito, né? Então o Goiás está vivendo um momento muito ruim. Então a gente tem que passar por cima de tudo isso, esquecer e entrar em campo realmente para jogar bola, que o Goiás tem time para poder ganhar do Curitiba. Certo. Então vamos agora conferir a matéria do Paulo Santana. Vamos falar agora sobre as informações e as notícias da semana do Goiás Esporte Clube. Depois da derrota sofrida para o Atlético Goianiense e da perca do título do Campeonato Goiano de 2022, o presidente do Goiás Esporte Clube, Paulo Rogério Pinheiro, participou de uma live promovida pela Força Jovem de Goiás, em parceria com o projeto Sintonia Esmeraldina nesta última sexta-feira. O presidente Paulo Rogério Pinheiro defendeu as cobranças por conta do trabalho do vice-presidente de futebol Arlen Menezes e também falou sobre as questões de arbitragem do Campeonato Goiano deste ano. Vamos ouvir agora as palavras do presidente do Goiás Esporte Clube, Paulo Rogério Pinheiro. Todas as falhas. E para terminar, eu quero que em público pedir desculpas à Federação Goiana pelo adjetivo que eu usei após o primeiro jogo da decisão. Pois eu não gosto da entrevista, nem da vitória, nem da derrota, no calor da emoção, eu exagerei. Mas não retiro as críticas que eu tenho construtivas contra a federação, que ela tem que se modernizar, que ela tem que sair da zona de conforto, que ela tem que repensar a arbitragem. Vocês viram a arbitragem do Luiz Flávio no segundo jogo. É grotesco, com qualquer leigo do futebol, a arbitragem do Luiz Flávio em relação aos nossos árbitros de Goiás, com exceção do Hilton Pereira Sampaio. Mas também não chega ao nível do Luiz Flávio. É um bom árbitro, mas não chega ao mesmo nível, mas é um bom árbitro. Então, gente, nós temos que... essas críticas que eu faço dentro da federação, ao novo presidente, o Ronei, que está chegando aí, repense a federação. Para onde nós estamos andando com o futebol goiano? Caminhando para ser um time de um campeonato do nível de Brasília, do nível Tocantins, do Amazonas, do Mato Grosso do Sul? Ou estamos caminhando para um campeonato do Ceará, um campeonato baiano, um campeonato catarinense, um campeonato paranaense, que é do nosso tamanho, os times? Vocês respondam isso, da imprensa, torcedores, para onde nós estamos caminhando com o Campeonato Goiano. Não é hora da federação investir em executivos do mercado, arrumar o quadro de arbitragem. Eu não sei se é trocar o presidente, eu não sei emitir opinião sobre isso, mas algo tem que ser feito. Dentro de uma empresa minha, quando as coisas estão erradas, eu troco as pessoas, se elas não dão conta. Então eu retiro em público o adjetivo que eu coloquei, que o clube postou, não é do meu perfil, não é da minha pessoa. Mas tocando a vida para frente e pensando no restante da temporada, o Goiás Esporte Clube estreia neste domingo no Campeonato Brasileiro da Série A de 2022, contra o Curitiba no estádio Couto Pereira, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. A equipe esmeraldina entra em campo pela primeira vez após perder o título estadual para o Atlético Goianiense, e terá desfalques significativos, como a dupla de ataque Vinícius e Nicolas. Com a desconfiança da torcida após uma semana complicada para a equipe junto com o vice do Goianão,
O zagueiro Reinaldo destacou ser muito importante começar um campeonato tão extenso e complicado como o brasileiro, pontuando seja de qualquer forma. Vamos ouvir agora as palavras do zagueirão do Goiás, Reinaldo. Bom dia, a importância é muito grande, é uma estreia fora de casa e a gente tem que pontuar. A gente sabe da dificuldade do campeonato, é um campeonato longo, é um campeonato de estratégia, é um campeonato que a gente não pode, tem que somar ponto a todo jogo, então a gente está preparado, a gente está treinando, a gente sabe o que aconteceu na semana passada, mas a gente agora já mudou a chave, agora a gente tem que trabalhar mais forte para que a gente possa conseguir nosso objetivo dentro do Campeonato Brasileiro. Não, o Glauber veio trabalhando essa semana, chegaram alguns jogadores e o nosso time está preparado para qualquer situação. A gente sabe que as nossas baixas foram importantes, são importantes para o nosso elenco, mas a gente vem trabalhando para que isso não possa entrar dentro de campo e fazer o nosso melhor trabalho para que a gente possa sair com a vitória contra o Curitiba. O Aleph Manga é um cara que jogou aqui, um amigo, concentrei junto com ele o ano passado, mas agora ele está em outra equipe, é um adversário, vai ser legal ver ele, reencontrar ele, mas eu vou tentar fazer o meu trabalho. A gente sabe como ele joga, a gente sabe da força que ele tem e a gente vai fazer de tudo para anular isso daí e fazer um bom resultado. É difícil falar, né? É um campeonato muito longo, mas a gente quer objetivos, a gente quer chegar na Sul-Americana, a gente quer chegar na Libertadores, sim, mas isso vai ser com o tempo. Acho que a gente tem que trabalhar jogo a jogo e assim lá no final a gente vê o que a gente vai conseguir, mas a gente sonha sim ir para a Sul-Americana, para a Libertadores, é o nosso sonho, é o nosso objetivo. Então a gente tem que trabalhar isso para conseguir chegar no nosso objetivo. A gente quer pontuar todos os jogos, né? É difícil, que nem você falou, são duas equipes que vão brigar por título, mas a gente está pensando somente no Curitiba agora e deixando as coisas acontecer mais perto dos próximos jogos. Então a gente está focado no Curitiba, a gente sabe da importância que é o jogo, a gente sabe que é um jogo do horário das 11 horas da manhã, que é um jogo um pouco mais difícil, pelo clima, pelo café da manhã, que é totalmente diferente do nosso habitual, mas a gente vai trabalhar para que a gente possa fazer o primeiro jogo e sair com os 3 pontos. E essas foram as informações da semana do Goiás Esporte Clube. Voltamos agora ao vivo nos estúdios da Gazeta 1000 Esportes. O Goiás está com muita responsabilidade hoje nesse jogo, completou aí 79 anos de clube, mas clube e toda a história não ganha jogo, né, Milton? Só joga futebol, só ganha quem joga. O que você acha aí? Olha, Joyce, o momento dos 79 anos não tem que comemorar muito, não. Mas o Goiás existe uma tradição dos anos anteriores. Ele é o time que tem o maior número de campeonatos, é o que tem quase 40 participações na Série A, então nós temos que respeitar o time do Goiás, né? A gente sabe, não tem que comemorar. No momento não, porque festa e comemoração quando você está bem, mas mesmo assim nós não podemos esquecer o passado e o que foi feito do Goiás. O Goiás tem uma estrutura dos melhores times do Brasil, o Goiás tem um CT que é invejável em qualquer lugar, o Goiás tem um patrimônio que a gente não pode esquecer, que é muito bem, que é o da Serrinha. Tem um centro de treinamento de categorias de base com hotel 5 estrelas, né? Já formou grandes jogadores, já vendeu grandes jogadores. Então são momentos para comemorar, sim. Assim, em termos do que o Goiás já fez. Nós temos muita gente fala da família Pinheiro, que está aí, né? Mas graças à família Pinheiro, o Goiás é hoje, graças a eles. Então a gente também não pode chutar o balde de quem fez. Não tem um campeonato brasileiro. Não é só o Goiás que não tem um campeonato brasileiro, não. Em números de 20 times da Série A aí, nem todos têm um campeonato brasileiro. Então você tem aí 40 times, que seria mais ou menos da elite, a elite é a Série A e a Série B, porque a Série B hoje é tão importante que tem seis times da Série A e campeão brasileiro que está disputando a Série B. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A entrevista do presidente Rogério Pinheiro, muito boa, né? Concordo com ele em número, gênero e grau, mas nem em tudo, né? Por exemplo, tem que mudar, mandar todo mundo embora? Não é assim que se resolve, não. Nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é tudo bom. Então, Pinheiro, nós temos que ter cuidado. Você deu um exemplo das suas empresas. Você não manda todo mundo embora da empresa não.
Isso a gente tem que ter. Eu sei que quando não está dando certo, é lógico que você tem que ver a direção, tem que ver gestão, tem que ver o que está acontecendo. E a federação que ele está dizendo aí não é tudo isso também que está errado, não. Né? Ele acha que aí tem que favorecer o Goiás, dá a impressão que é isso que você está passando. Né? Que tem que mudar, não. O André é considerado aí um dos bons presidentes de federação do Brasil. Nós somos a 7ª federação do país. Nós temos um campeonato do qual você participa, que não é lixo, não é esgoto, mas é um campeonato que é respeitado. Nós temos 3 times na 3ª fase da Copa Brasil. Então nós temos que ter cuidado aí, Rogério. Então o programa nosso aqui é para elogiar, o programa nosso, nós vivemos o futebol, nós não precisamos criticar, né? Por exemplo, meter o pau que isso não resolve. Eu acho que nós precisamos fazer a crítica como você fez agora. Ó, tem que melhorar isso, né? Vai lá na federação, senta com o André, que é coisa que você não fez ainda, né? Senta lá, conversa. Esse mesmo problema até teve com a Adson durante aí uns 2, 3, 4 anos. Hoje não. Hoje conversa, integra. Porque através da Federação Goiana que você chega à CBF, que você chega à FIFA, é através dele que você tem alguma coisa em termos de Campeonato Brasileiro, da Série A, Copa Brasil, que hoje todo mundo quer. Financeiramente é o melhor campeonato do Brasil. Então, tudo isso é importante. Gostei de você ter pedido realmente reconhecer o erro. Isso é importantíssimo demais no ser humano, principalmente no homem, né, que às vezes é cheio de orgulho, de vaidade, não consegue chegar a essa humildade, que tem que ter humildade, tem que gostar de você mesmo para poder também falar isso, né, e reconhecer dos erros. Então, parabéns em tudo que você disse. Como a gente criticou quando você falou da maneira que falou, hoje nós estamos elogiando porque você merece esse elogio. O trabalho seu, você errou, né? Por causa disso, não vamos mandar você embora. Né? A torcida do Goiás, a diretoria, não. Os erros, por exemplo, você tem que lembrar que o árbitro, você está falando dos árbitros aí, eu não acredito que o árbitro vai para jogo com intenção de prejudicar o Goiás ou qualquer outro time. Não vejo dessa maneira. Agora, são seres humanos sujeitos a erro. Agora, se não tem capacidade, aí tem que ver. Ou fazer uma nova reciclagem, ou então tentar melhorar. Né? O Tomás, por exemplo, que aconteceu o negócio, Tomás teve campeonatos excelentes. Né? O Goiás já foi favorecido em vários campeonatos, né? Como já houve o Flamengo, já houve o Vasco, já houve o próprio Atlético, o próprio Vila Nova. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Em futebol, nem tudo é 100%. Nós temos o VAR aí que veio para consertar e às vezes erra. E às vezes é exigente demais. Né? Às vezes numa mesma linha no olho nu, que você não marca o impedimento, você no olho nu continua. Agora você vai fazer uma camisa, um pedacinho de uma camisa, ou do nariz, ou pé de chuteira. Gente, é muita exigência para um campeonato de movimentação e que principalmente fisicamente, né? É de combate um com o outro. Isso é muito difícil. Então, Rogério Pinheiro, parabéns, né? Toda a diretoria do Goiás. Já abriu essa semana para os repórteres esportivos, né? Coisa que estava proibido. Né? Tudo que falar você tem que rebater, né? Ou então debater, mas dentro de um limite que não possa proibir. Porque no futebol é público, né? Apesar que os clubes são privados, a federação é privada, mas de qualquer maneira a gente tem que respeitar um ou outro. E você está respeitando, é muito bom. Parabéns. Certo, Milton. E teve um jogador do Goiás que comentou sobre a Libertadores. Você acha que é muito cedo já para estar sonhando com a Libertadores? A pergunta do repórter foi muito adiantada. Eu acho que tem que esperar um pouco. O que é esperar um pouco? Né? Nós estamos começando o campeonato. O Goiás, por incrível que pareça, que podia estar com o time pronto, nem técnico não tem. Né? O técnico é o Glauber, que realmente é interino, não é o técnico definitivo. O Goiás tem que arrumar o técnico, tem que contratar alguns jogadores que precisa. Ontem eu fiquei sabendo que o Auremi parece que vai haver um distrato, que não deu certo, parece que vai sair. Então, o Goiás tem que contratar jogadores para a defesa, ele tem que contratar um jogador para o meio de campo. Né? O centroavante, eu acho que ele está bem servido, tem 2, 3 centroavantes que pode ainda resolver o problema, que é o Nicolas, principalmente o Pedro Raul, são 2 centroavantes. Tem um jogador que foi um dos melhores do campeonato, que é o Vinícius, que é ótimo jogador, que está contundido. Então, o Goiás nem tudo é perdido. Não é também se jogar fora, não, que o time tem aí 60%, 70% de uma base muito boa. Então, a Libertadores, como você perguntou, olha, se ficar na Sul-Americana, você já põe a mão para o céu no atual momento. Né? Porque atual momento, a primeira coisa que o Goiás tem que pôr na sua meta é sair do rebaixamento, não voltar de novo. Porque voltar depois, bicho, aí mais 3, 4 anos de briga, de luta.
Não manter na Série A, porque o poder aquisitivo, a verba é excelente, você vai trabalhar de 70, 80 milhões, e na Série B não tem nada. Então é isso que tem que ver, e está muito cedo para você voltar, para dizer que você vai disputar a Libertadores. Libertadores já tem os grandes times aí, então nós temos 6, 8 times que praticamente todos os anos estão na Libertadores. Agora, o Campeonato Brasileiro nosso é tão bom que eu vou falar para você, todos os 20 times têm condições de chegar na Libertadores. Isso é que é bom, e todos os times têm condições de ser campeão. Até como o Zebra, né, aqueles que estão lá do 15º ao 20º, pode ser lutar entre os 4, 5 aí, que pode disputar a Libertadores. Então, o Campeonato Brasileiro é um dos melhores do mundo. É um dos melhores campeonatos em termos de igualdade. Porque lá na Europa, 3, 4, 5 destaca, ou lá da Inglaterra, ou da Espanha, né? ou da Alemanha, né? Ou da Holanda, são os times que mais destacam, mas de qualquer maneira aqui é diferente. Aqui, realmente, todos os times têm condições. E para esse jogo das 11 horas, o que você acha? Como que tem que ser o esquema tático do Goiás para ter uma vitória? Olha, o Glauber é muito bom no sistema tático. Eu acho que ele vai entrar com um 4-4-2, variando para 4-3-3. Ele pode, né, surpreender o time do Curitiba, que inclusive tem um jogador que estava no Goiás. Ele vai querer fazer a diferença, o Aleph Manga. E é que vem fazendo a diferença lá. É artilheiro no time, né? Ele saiu daqui, estava bem, mas houve muitos atritos, houve muitos problemas. Inclusive, dizem que ele foi culpado de dispensar 2 técnicos, houve discussões no grupo, né? Então, mas dentro de campo, eu tenho que analisar o jogador Aleph Manga. Dentro de campo, ele é muito bom. Então, o Goiás vai ter que ter cuidado com ele, com o Robinho e que outros mais que o Curitiba tem, que é muito bom. Mas o Goiás tem que entrar com cautela, né? Um equilíbrio na defesa, meio de campo e ataque. Então eu vejo o Goiás fazer um bom resultado lá. Um bom resultado é um empate, melhor ainda a vitória. Vamos aguardar e nós vamos conferir aí juntos o início desse jogo. E antes da gente chamar o intervalo, vamos conferir o vídeo aí dos torcedores do Goiás, que é uma torcida apaixonada, não importa o que aconteça com o time. Vamos ver o vídeo. Sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou vibrar. Até o peito me doer, até perder a voz, eu sou Goiás até morrer. Eu sou Goiás de coração. Cada vez nossa torcida cresce mais, eternamente serei Goiás. Nosso clube é a nossa glória. Gente, isso é muito importante. Por que um carro não pode ficar um mês parado? Automaticamente a bateria, como ela tem que ser contínua. Se você tem um rastreador, se você tem um componente eletrônico, um som, naturalmente eles já roubam a carga. Isso não é defeito do veículo, muito menos do sistema. Como é que o pessoal faz para te achar, né? Principalmente nas plataformas digitais? Shoppingdasbaterias.com, lá tem muitas informações ali que você vai somar naquelas informações que você tanto busca. A gente tem o Facebook e o Instagram, que é o Shopping das Baterias. GO é o Facebook e o Instagram é o Shopping das Baterias. O telefone 41014292, esse é o plantão. Se você precisar da assistência fora do horário, anote aí, 41014292. E no horário comercial, a gente atende no 32550708. Nós temos loja no Setor Pedro, na Castelo Branco e no Garavelo. Mas não importa, a gente atende Goiânia e região metropolitana ao mesmo tempo. Som da Terra, para quem é apaixonado pela música sertaneja. A TV Gazeta apresenta clipes dos melhores artistas do mundo sertanejo. Interatividade com o telespectador que ajuda a fazer a nossa playlist. Som da Terra, nos finais de semana, aqui na Gazeta, a TV da nossa terra.
Estamos de volta e muitos torcedores online aqui com a gente. Dá um alô para todos aí, Milton, quem está online com a gente. Um abraço aí o grupo da Associação dos Cronistas Esportivos de Goiás, através do nosso presidente, o Lucimar, que está lá nos vendo. Um abraço ao Bercó, né? Bercó do Esporte em Cena, também nos vendo. Do grupo funcionário da Saniago, a turma da equipe Goldball, o Reidner, vereador lá em Guapó, né? Os organizadores do campeonatos amadores aqui no estado de Goiás, muito bom, por sinal. Os amigos da Evolução. Lá, o pessoal da Vila Nova Encrenca, um abraço a vocês. Todo o pessoal do grupo, mais de 180 do grupo, né? Do grupo Encrenca, que é realmente fabuloso o grupo Encrenca. Todos vocês, o Gés, o Teófilo, o Rivelino, o Adolfo, o Zap, todos vocês. Um abraço ao Ademir, torcedor do atleta, está aí alegre, satisfeito. Nosso Ademir, muito bom, por sinal. Olavo Dourado, lá nos Estados Unidos, um abraço, Olavo. Né? O Vitor Emanuel, no Rio de Janeiro, um abraço. Malandrinho, um abraço a você. E todo o grupo dos atleticanos estão aí vibrando, mesmo com o empate, estava ganhando do Flamengo até os 38 minutos. Aos 49 minutos, até ter uma chance, através do Léo Pereira, poderia ter saído a vitória. Jolivan, né? É o nosso ouvinte, categoria de muita categoria, né? E de carteirinha também. Jolivan, torcedor do Vila Nova, um abraço para você. O Igor Silva, repórter. Soares, representante, um abraço para você. Samurai, Samurai, manda um abraço aqui para você, ó. Dione Uto, um abraço para você. Zé Carlos Abadia, lá de Abadia. Robson, do feminino do futebol de Goiás. Gentil, lá em Jataí. Francisco Elias, um abraço. O Bruno Godoy, né? Lá em Catalão. Esse é um abraço, Gonçalves. Então, um abraço a vocês todos. Muito obrigado, realmente, pela presença de vocês, que engrandece o nosso programa, a Gazeta 1000 Esporte. Pode continuar ligando aí, 986-11-1001. Agradecemos muito a participação de todos vocês. E para ganhar essas camisas, Milton, explica aí como que faz. Passa no WhatsApp, né, da Gazeta 1000 Esportes, e a gente vai marcando e você entra no sorteio. Tem que ser por texto, tá? Então tem que passar o texto, qual é o time, e o seu nome e o setor. Ok, então vamos aí concorrer, boa sorte a todos. E agora vamos chamar a matéria do Atlético Goianiense. Agora vamos falar sobre as notícias e as informações da semana do Clube Atlético Goianiense. E a Semana do Dragão começou nesta última terça-feira. No estádio Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense estreou com o pé direito na Copa Sul-Americana de 2022, com Jorginho como protagonista, autor de um gol e 2 assistências. O time rubro-negro venceu por 4-0 a LDU de Quito e conquistou a primeira vitória internacional em sua casa. No primeiro tempo do confronto, o grande destaque ofensivo do Atlético Goianiense foi Marlon Freitas, que parou 2 vezes no goleiro Falcon e perdeu grande oportunidade. De toda forma, a chance mais perigosa da etapa inicial foi dos visitantes, que após cobrança de escanteio fechada desviada por Caicedo, parou após grande defesa de Luan Poli. Na volta do intervalo, os atleticanos aumentaram a produção ofensiva e tiveram 3 boas chances seguidas em menos de 3 minutos, com Shailon 2 vezes e Jorginho. Mas o placar só foi aberto aos 17 minutos da etapa final. Enfim, o primeiro gol rubro-negro. Lançado por Wanderson, o Wellington Rato arrancou em direção à ponta esquerda e rolou para Jorginho, marcar o primeiro gol internacional atleticano no estádio Antônio Ascioli. Grande protagonista da noite, Jorginho fez grande jogada pela esquerda e serviu Shailon para ampliar o placar para os anfitriões aos 32 minutos da segunda etapa, 2-0 para o Dragão. Depois de cobrança de falta de Jorginho, Rainer chutou forte da entrada da área para marcar seu primeiro gol pelo Atlético Goianiense aos 42 minutos da segunda etapa, 3-0 para o Atlético. E servido por Isaac, Jorginho voltou a aparecer e depois de chute bloqueado, Rickson aproveitou para fechar o placar aos 49 minutos da segunda etapa. Final de jogo, 4 para o Atlético Goianiense, 0 para a LDU de Quito. Com o resultado, os campineiros saíram na frente no Grupo F da Copa Sul-Americana. O Dragão vai voltar a campo pela competição somente nesta próxima terça-feira, quando enfrenta o Defensa e Justiça na Argentina.
Vamos ouvir agora a entrevista coletiva do técnico Humberto Louser, logo após o final da partida entre Atlético Goianiense e LDU, onde o treinador do Dragão analisou o resultado e também falou sobre essa grande estreia do Dragão na Copa Sul-Americana de 2022. Fique agora com as palavras do técnico do Atlético Goianiense, Humberto Louser. Boa noite, sim. Você contextualizou muito bem. Você vinha de uma decisão, de um clássico, de uma final de competição. A gente sabe que o atleta, para uma decisão, ele leva o teu nível de estresse, de concentração lá em cima. E quando você conquista, mesmo no inconsciente, tem esse relaxamento. Foi onde nós atacamos bastante nesse aspecto. E hoje, mais uma vez, motivo de orgulho pelo que eles apresentaram dentro de campo. Tivemos volume de jogo, tivemos intensidade, tivemos controle da partida, criamos várias situações e eles são merecedores desse resultado de vitória. Porém, continuar com os nossos pés no chão, a primeira rodada apenas, teremos mais 5 jogos. Agora é trocar, virar a chave novamente, descansar, comemorar hoje, porque vencer é difícil. Vencemos um grande adversário. E o que mais me agrada foi a maneira qual nós nos apresentamos. Então isso nos fortalece ainda mais como equipe, continuar trabalhando, que a gente tem muitos ajustes ainda a ser feitos, até porque a temporada ela é longa e difícil. Então é comemorar hoje, descansar e a partir de amanhã já pensar no próximo adversário, que é o Flamengo, na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas mérito deles, e gostaria aqui também de agradecer, aproveitar aqui a primeira pergunta, agradecer ao staff diretamente, ao Luiz, né, o Luiz Fernando, que é o nosso preparador físico, e o Diego, ao Junão, o fisiologista, ao Matheus e o Guache, que está sempre ali fazendo massagem nos atletas para fazer essa recuperação, acelerar. O pessoal da Físio, que também faz um trabalho brilhante, o Gustavo e o João, os caras são incansáveis. Às vezes essas pessoas não aparecem, aparece só a figura do treinador, aquelas pessoas que estão ali. A todos, nutricionistas, a Chia da cozinha, todo mundo, ao Codói e o Alex, que está sempre bem disposto ali para estar nos ajudando. Isso que faz o Atlético forte. É uma família de fato. Então parabenizar a todos e agradecer por todo o empenho e dedicação que eles têm tido conosco desde quando aqui chegamos e continuar trabalhando para que a gente consiga cada vez ter uma equipe melhor. Mas a semana do Atlético Goianiense não foi movimentada somente pela estreia na Copa Sul-Americana, pois o clube goiano também estreou no Campeonato Brasileiro de 2022. Em uma partida polêmica, o Dragão ficou no empate de 1-1 contra o Flamengo, na estreia do Campeonato Brasileiro Série A de 2022, no estádio Antônio Ascioli, na noite deste último sábado. No início do primeiro tempo, o Wellington Rato chegou a balançar as redes, mas o VAR viu o impedimento de Shailo no começo da jogada. Entretanto, o atacante voltou a marcar na segunda etapa. E logo depois, Bruno Henrique empatou de cabeça em cobrança de escanteio de De Arrascaeta. O Flamengo viu a oportunidade de virar o jogo com Pedro, mas parou no travessão. Por sua vez, o rubro-negro goiano também teve a chance de marcar com Léo Pereira, e a trave impediu que o Dragão conquistasse a primeira vitória na competição nacional. Final de jogo, 1 para o Atlético Goianiense e 1 para o Flamengo. Após a estreia do Dragão no Campeonato Brasileiro da Série A diante do Flamengo com o empate, o presidente do Dragão, Adson Batista, deu uma entrevista coletiva, analisando o desempenho da equipe e também o resultado. Vamos ouvir agora as palavras do presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista. Algumas dificuldades maiores, mas em todo momento o Atlético foi competitivo, foi corajoso e poderia ter ganhado o jogo, porque, no meu entender, teve as melhores chances, mais claras. Nós, no primeiro tempo, tivemos 2 chances claras com o Jorginho. Depois, no segundo tempo, o jogo ficou mais aberto, principalmente ali pelo lado do Dudu. O Léo Pereira também fazendo uma grande partida. Nós conseguimos boas jogadas e, por pouco, nós não ganhamos um time milionário, um time que realmente vai ser difícil tirar ponto deles daqui a pouco, né? Mostrou que já está se recuperando tecnicamente, fisicamente. Então, é um candidato seríssimo e nós temos que entender que nós não empatamos qualquer time. E tivemos até a oportunidade de ganhar em momento pontual do jogo. Nós temos que entender que todas as competições é importante. E o Atlético está jogando sério, um futebol de qualidade, né? Soube defender bem, congestionou bem, com um time muito técnico, tem muita posse de bola.
O Atlético está no caminho certo, né? E a gente fica muito confiante, porque nós não ficamos todo momento só sendo amassado, né? Em alguns momentos nós tivemos controle do jogo e acho que foi um grande espetáculo, né? O ruim que ficou foi só a questão de invasão de torcedor, né? A segurança tentou, mas foi um pouco falha, podia ter congestionado ali o lado do Flamengo, né? Então, dentro disso, acho que as pessoas que não têm essa noção, que estão aí para esculhambar, né? E dentro disso, no geral, foi muito bom e dá muita confiança que a gente vai fazer um grande brasileiro. As duas equipes agora dão uma pausa no Campeonato Brasileiro e voltam a campo por competições continentais. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Goianiense visita o Defensa e Justiça nesta terça-feira, às 21h30, horário de Brasília. No mesmo horário, o Flamengo recebe o Talleres da Argentina no Maracanã, mas pela Libertadores da América. E essas foram as informações da semana do Clube Atlético Goianiense. Voltamos agora ao vivo, nos estúdios da Gazeta 1000 Esportes. Vamos começar comentando sobre a Sul-Americano e o Atlético fez uma goleada, 4-0, Milton. Olha, resultado surpreendente em todas as maneiras. Esse time tem 17 participações na Sul-Americana, né? É um time tradicional, já foi campeão da Libertadores, já foi campeão da Sul-Americana. Nós achávamos que o Atlético com um empate seria ótimo aqui dentro de casa, mas o Atlético surpreendeu, jogou um partidaço, foi uma das melhores partidas do rubro-negra, 4-0 sobre isso, sinal de respeito aos outros times que vêm aí. Na terça-feira o Atlético já joga pela Sul-Americana, pelo Defensa e Justiça, né? lá na Argentina. Então é um jogo que pode levar um certo respeito lá e ele tem condições de sair com um bom resultado. Foi 4-0, um time compacto, um time que soube fazer as jogadas. Jorginho, um grande jogador em campo, fez as três dos lances, 2 gols e mais um lance de assistência. Então, é excelente partida, uma vitória que impressionou todos os torcedores, nós da Crônica Esportiva. Então, gostei demais do Atlético. Não é porque o time é ruim, não, porque o Atlético é que é bom. Né? Está de parabéns, vimos um jogo que realmente chamou. Sabe quando convence? O Atlético convenceu. 4-0, ninguém esperava. É difícil tivesse aí o resultado, né, nos jogos do Bet aí, que a turma está acostumada a jogar. É muito difícil o cara ter posto um resultado de 4-0 lá. Quem ganhou, quem colocou, ganhou e bombou. Então, realmente, parabéns, Atlético. Foi uma vitória importantíssima. Em casa de 4-0. O saldo de gols vai contar nas últimas partidas. Então, vai terça-feira agora para enfrentar lá na Argentina o Defensa e Justiça. Certo. E ele ganhou de 4-0, mas empatou aí com o Flamengo. O que você acha que aconteceu com o Atlético? Não, pelo contrário. Eu acho que o elenco do Flamengo, em qualquer jogo do Brasil hoje, que ele for jogar, ele é favorito. Tem um time titular, tem um time que reserva, que é titular da mesma maneira. São jogadores que, se a gente levar em contas aqui, eu estava vendo lá, nós temos ele tem um goleiro que é titular, que é da categoria de base, que está bem, não sai porque está bem, que é o Hugo. Ele tem na reserva Diego Alves, que joga não sei quantos anos no Flamengo como titular. Contratou o Santos, que é do Atlético Paranaense, que é um goleiro de seleção brasileira. Né? Ele está sendo convocado para a seleção brasileira. Então, na reserva, são 2 goleiros, né, de categoria na reserva. Ele tem lá na reserva, né, Everton Ribeiro, que estava na reserva. Ele tem o França, ele tem o Everton Ribeiro, eu disse, o Diego, camisa 10, tanto é que com camisa 10 na reserva. Ele tem Pedro, para mim, é o titular da seleção brasileira, está na reserva. Então, o Flamengo, quando entra em campo, substitui melhor. Mas foi um partidaço, realmente, o que o Atlético jogou contra o Flamengo. Foi aquele jogo de 10 minutos do Atlético, 10 minutos do Flamengo. Nós tivemos aí 20 minutos que o Flamengo foi melhor posse de bola. O Atlético recuou demais, começou a correr atrás, mas logo em seguida melhorou, né? E o Atlético, inclusive com toda essa que tinha no Flamengo, o Atlético teve chance no primeiro tempo de 3 jogadas de sair na frente. Os gols, as oportunidades de gols que surgiram, todas elas foi melhor do Rubro Negro Campineiro, né? Com o Jorginho 2 vezes,
né? Depois, novamente, o Jorginho na esquerda. Se o Léo Pereira está num dia mais feliz, ele errou muito, né, nos passes, nos dribles, na hora de passar a bola. Ele teve uma vez cara a cara com o Hugo, acabou o Hugo dando tempo, travou e evitou dele marcar o gol. Então, o Atlético teve muito bem. Um jogaço ontem, o estádio lotado, no fundo do gol, do lado esquerdo das cabines, o Flamengo com a torcida enorme, lotado, fazendo incentivo ao time o tempo todo. Pelo outro lado, os 2/3 do time do estádio Atenciosa a favor do Rubro Negro. Então, foi uma festa bonita, né, onde nós vimos aí um jogo. Segundo tempo, o Atlético foi muito bem, né, abriu o placar. Ficou aí até os 37 minutos e teve mais oportunidade, poderia ter feito 2, 3, né? E o Flamengo também errando, bolas na trave, defesas do Luan Poli. Então, um jogo que agradou em todo sentido. Então, acho que 1-1 foi pouco em termos de gols. Poderia ser 2-2, 3-3, ou 4-3, ou 3-2, né? Mas o Atlético, aos 49 minutos, teve uma oportunidade com o Léo Pereira, que ganhou na corrida de todo mundo, o goleiro saiu, né? O Hugo, ele jogou por cima, a bola foi carinhosamente, caprichosamente, bater na trave, e aí deu o segundo gol. E logo em seguida o Flamengo teve, na mesma jogada, os mesmos erros, bola na trave também. Então até nisso foi um empate. Um jogo tecnicamente muito bom, né? Com poucas faltas, com poucas jogadas viris. Então um jogo que teve aí, por exemplo, o Atlético teve 4 faltas, fez 4 faltas no jogo todo. O Flamengo fez 8. Então é um jogo tecnicamente, individualmente, muito bom e também nos sistemas técnicos, né, de estratégia. Então o Flamengo foi bem, o Atlético foi melhor ainda, fechou bem, mas um time que tem Bruno Henrique, Gabigol, né, um time que tem Daniel na defesa, que tem Léo Pereira na defesa, então um time que tem da lateral direita o Mateuzinho, que é muito bom, tem Thiago Maia no meio campo, o Ilharão, né, que jogou como terceiro zagueiro e fechou ali atrás, não deixou o Atlético entrar. Então, um jogo muito bom. Eu acho que o resultado, pelo time que é o Flamengo, pelo time que é um dos melhores do mundo e maior torcida do mundo, e que tem um elenco nesses últimos 4 anos, perdeu o Campeonato Fluminense, perdeu. Eu acho que o técnico inventou muito. Ontem ele já voltou mais com os times titulares, apesar que o Everton Ribeiro já estava no banco, mas é um time que realmente é o time provável campeão, né? Um dos prováveis campeão do Campeonato Brasileiro. Então, resultado bom, 1-1. O Adson falou na sua entrevista também, né, que é muito bom ele de entrevista, diz toda a verdade. A arbitragem, né, que às vezes, quando era um cartão amarelo que era para dar para o Atlético, ele dava. Quando era para dar para o jogador do Flamengo, ele não dava. Esse foi o erro do árbitro. Mas em a parte técnica, os acertos de falta, não teve influência do placar, o juiz foi bem. Então, um jogo que ontem fechou muito bem, né, a primeira partida do Campeonato Brasileiro aqui. Então, eu fico satisfeito com o que o Atlético jogou e que com essa vitória, com esse empate, que poderia ter sido vitória do Atlético, que não seria demérito nenhum. Eu acho que os times que vai jogar com o Atlético da agora para frente vai respeitar. Ver que é um time que não tem um grande elenco. Precisa melhorar, inclusive, algumas contratações. Ele trouxe até contratações aí de bons jogadores, como é o caso do Luiz Fernando, que era do Botafogo, estava no Grêmio, e aí voltou para o Atlético, que saiu daqui também das categorias de base. Então o Atlético tem condições realmente de fazer um grande campeonato brasileiro, e aí no momento o Atlético já não busca, para mim, primeiro é a mesma coisa, rebaixamento, mas o Atlético já busca uma Sul-Americana de novo com esse time que está aí. Sem dúvidas, foi um grande espetáculo. Vamos conferir a festa da torcida do Atlético. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia à parte, tem a força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. Meu rubro-negro, eu chego e vejo você cumprindo meu desejo de vencer, vencer, vencer. Dá gosto ver nosso esquadrão rolar. E agora vamos falar um pouquinho sobre a arbitragem. O que aconteceu aí nesse jogo? Olha, Joyce, eu acho que o VAR veio, eu sou a favor do VAR, mas ele não pode ser tão exigente como é em linha, porque a olho nu não existe linha, não existe a parte técnica, né, e tecnológica, que é mais fácil,
E de você ver que você tem 30 câmeras para olhar, o árbitro só tem 2 olhos. Né? Não é a mesma coisa. No caso do gol do Dragão, é um gol, para mim, a olho nu, não tinha nada demais. Aí, segundo, eu disse que um calção da camisa, a beirada da camisa do calção apareceu. E aí, por isso que marcou. E tanto é, houve uma demora aí de 4, 5 minutos para poder resolver esse impedimento. Então, quer dizer, é um lance que é passável. Ele pode ser, para mim, a mesma linha em olho nu. E olho nu, a mesma linha segue o jogo, vale o jogo. Mas todo mundo comemorou, o juiz narrou, os narradores das rádios narrou, o repórter comentou, o comentarista comentou, foi um golaço, né, muito bem feito no trabalho do Chalho, né, com o Léo Rato. Então, eu vejo aí essa exigência. Então, houve também, aí nós temos que comparar, 2 pesos, 2 medidas. No gol do empate do Flamengo, muita gente reclamou falta em cima do zagueiro Edson. Então, aí teria que ter ido. Ele não foi e nem consultou. Ele achou que, segundo os jogadores, o Edson falou, que ele falou que não houve nada. Ele estava vindo, quer dizer, ele teria que também conferir o VAR. Quem sabe houve um empurrão, um cotovelo, alguma coisa, poderia também, na exigência que houve do Atlético, poderia haver também no gol do empate do Flamengo. Mas passou tudo bem, né? A arbitragem teve esses detalhes. Né? No entanto, a arbitragem, o VAR, mas a arbitragem teve culpa de não ir conferir e ver se realmente também houve a falta. Para ser franco, eu não daria o lance do impedimento, como também não daria falta no gol do Bruno Henrique, que ele subiu muito bem de cabeça, cabeceou de frente, a bola bateu no ângulo da trave e entrou, então foi um golaço também. E você tem uma ideia, foi 10 escanteios a favor do Flamengo, né, cobrado pelo Arrascaeta, que é outro grande jogador do Flamengo, e acabou no 10º ainda acertando para sair o gol do empate. Mas, de qualquer maneira, um jogaço, a torcida fez festa. O Adson, na sua entrevista, né, falou várias coisas. Né, ele disse que está até terça-feira, que a janela para contratação vai até dia 12 só. Quem contratou, contratou. Quem não contratou, só no segundo semestre. Então, ele disse que talvez tenha alguma surpresa aí, mas será mais aposta. E a grande contratação, que eu acho que esse menino joga muito, pode entrar substituindo o Jorginho quando precisar, ele pode entrar mais na frente, que é o Luiz Fernando. Quando saiu daqui, saiu muito bem. Né? É um jogador que, inclusive, teve grandes times de fora, grandes times querendo ele de fora, porque ele é um bom jogador. Então, a contratação do Atlético é muito bom, vem reforçar. E também o centroavante Churin, que até ontem ele estreou, e é um centroavante que é centroavante mesmo, precisa de centroavante de referência. E o Léo Pereira, Léo, vou te dar um conselho, Léo. Seja menos ansioso, tenha mais tranquilidade. Você está passando da bola na velocidade, né? Na ânsia de acertar, muita falta. Você está entrando, levou cartão amarelo, inclusive. Até eu acho que ele não merecia, mas acabou levando o cartão amarelo. Então tem que ter atacante, que é um bom atacante, rápido. Tanto é que o Loser, para mim, eu teria até substituído ele, porque ele não estava bem, estava errando muito. Né? Inclusive deu 3 contra-ataques para mim, quase que sai gol. Então eu vejo aí o Léo Pereira, o Loser deixou ele, porque ele poderia também decidir num contra-ataque desse. E quase decidiu aos 49 minutos, uma bola linda que ele jogou por cima do Hugo, mas infelizmente ela bateu na trave. Mas é um jogo que vai ficar na história aí para o Atlético, que já vem muito bem com os jogos anteriores contra o Flamengo. Ganhou de 3-0, ganhou de 2-1, já empatou. Quer dizer, o Atlético está tendo dificuldade para poder ganhar. Aliás, o Flamengo está tendo dificuldade para ganhar do Atlético. Certo. E o Atlético já volta a jogar na próxima terça-feira. Quais as expectativas para esse jogo? Pelos esses 2 jogos que o Atlético fez durante a semana, 4-0 na Sul-Americana com um time de fora, do Equador, da Liga, que é um time já tradicional dentro da Libertadores, dentro da Sul-Americana, e ele fez uma vitória convincente e que meteu medo aí nos times adversários. Né? No caso aí que ele vai enfrentar terça-feira na Argentina, o Justiça se defende, ou defende Justiça, como queira, que o certo acho que é defende Justiça. Então eu vejo o Atlético com condições de bom resultado. Um empate seria bom e a surpresa, não tanta surpresa, pode ganhar também, que ele é menos famoso do que o próprio LDU, mas é um time também que já tem uma certa tradição. Voo fretado, né? Não vai ter esse voo de carreira, então vai e vem, não tem esse problema de cansaço, não tem problema de nada. Então vamos esperar que o Atlético saia de lá com uma excelente vitória. Certo, eu quero agradecer a participação de todas as minhas seguidoras maravilhosas que estão aqui conectadas. Agradeço muito o carinho, um super beijo. Ao Samuel, que me mandou um abraço, o Samurai também. E quem mais, Milton? Nós temos lá o Evandro Gomes, né? Um abraço para eles também, que é do Nação lá. O Índio Velho,
né? Tá dizendo que está vendo. Então, um abraço a todos vocês. Né? E mais aí o Paulo, lá do presidente do Inhumas, o Paulo Xavier, que é torcedor do Atlético Doente, o Ricardo Lima, que mesmo está lá fazendo o jogo do Goiás, que vai começar daqui um pouquinho, às 11 horas, está nos vendo nas horas vagas lá e está dando uma olhada. O Leão, presidente do São Luís, lá em São Luís. A Marielle, torcedora, secretária lá no Atlético. O Ricardo, ex-gerente de futebol. Alexandre Godoy, né? Um abraço a você, Alexandre, né? Aí, que está sempre aí, inclusive no Goiânia Esporte Clube, fazendo um trabalho aí para recuperar o Goiânia. O Gentil merece lá em Jataí. Um abraço a vocês todos. O treinador baiano, a Camila da Suporte, o Diorgil, torcedor do Goiânia, a Maísa, diretora do Goiás, o Eldon Paulo, né, companheiro de imprensa, Totonho, que daqui a pouquinho vai desligar porque vai ver o jogo do Goiás. Então, ele é franco, né? O Marcelo Nunes, né, que é torcedor rubro-negro, ele, o seu filho Eduardo, seu pai, tudo torcedor rubro-negro, muito satisfeito, alegre. O Idemar, ex-jogador do Goiás, do Flamengo, está nos vendo lá. João Reis Araújo, pai do Cristiano e do outro menino, Felipe, né, cantores. Um abraço a vocês todos. Um abraço a todos vocês, o Evandro também. E você quer participar, ganhar essas camisas aqui maravilhosas, é só mandar aí a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp. E agora vamos para o intervalo e voltamos já já. Visitar Porangatu, hospede-se no Wembley Park Hotel. Apartamentos confortáveis, amplos, climatizados, com frigobar, TV e Wi-Fi. Com maravilhoso café da manhã. Oferecemos área de lazer, com salão de jogos, local perfeito para sua hospedagem. E tem mais: gastronomia variada, bebidas geladas e quentes. O Wembley Park Hotel. A sua casa, fora de casa. A violência contra as mulheres ocorre de muitas formas. Ele controla todo o meu dinheiro. A pensão tá atrasada. Ele quebrou meu celular. Eu disse não, mas ele não parou. Ele não deixa eu usar a pílula. Ninguém vai acreditar. Ele é da família. Ele reclama da minha roupa. Tudo que eu faço tá errado pra ele. Ele tá inventando pra todo mundo que eu traí ele. Não. Ele não deixa eu falar com mais ninguém. Se eu largar ele me xinga de tudo quanto é nome. Tapa, pontapé, soco. Ele bebe, desconta tudo. Não. Ele me bateu no meio da rua. Ninguém me ajudou. Não se cale. Diga não à violência contra a mulher. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha da TV Gazeta. Voltamos, e o Vila Nova, ele jogou contra o Vasco lá no Rio de Janeiro e aconteceu um empate. Vamos conferir a matéria do Paulo Santana e ver o que aconteceu aí nesse jogo. Agora vamos falar sobre as informações e as notícias da semana do Vila Nova, que estreou nesta sexta-feira no Campeonato Brasileiro da Série B de 2022. Vasco da Gama e Vila Nova empataram por 1-1. Na noite desta última sexta-feira, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, e estrearam com um ponto para cada no Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruz Maltino saiu na frente, mas logo o Tigrão buscou o empate, com todos os gols saindo no primeiro tempo. Muito movimentado, o primeiro tempo começou disputado. Logo aos 8 minutos, o Vasco abriu o placar com Raniel, após sobra de bola de escanteio. 1-0 para o Vasco. Mas a alegria vascaína não durou muito tempo.
pois logo em seguida Arthur Rezende deixou tudo igual de cabeça, também em um escanteio, 1-1. A partida continuou intensa, com as equipes tendo chances de gol. Aos 28 minutos da primeira etapa, o Vasco chegou ao seu segundo gol, mas o VAR recomendou uma revisão de Leandro Pedro Voaden. O árbitro foi ao monitor e anulou o gol, marcando falta em William Formiga. A partir daí, o jogo caiu em qualidade e as equipes foram para as faltas. Diferente do primeiro tempo, na etapa final, o Vasco teve mais dificuldades para construir suas jogadas. Prova disso foi o número de finalizações do Vila, que ultrapassou a dos donos da casa. Mas mesmo tendo mais a bola, o Tigrão também não criou muitas chances claras de gol, e o jogo terminou empatado. Final de jogo, Vasco da Gama 1, Vila Nova também 1. Ao final da partida, o técnico do Vila Nova, Igor Magalhães, deu uma entrevista coletiva e ressaltou o bom desempenho de sua equipe diante do Vasco da Gama jogando fora de casa. Vamos ouvir agora as palavras do técnico do Vila Nova, Igor Magalhães. Na verdade, nós ficamos satisfeitos do que nós fizemos, do que nós apresentamos, né? A Série B ela não te dá essa possibilidade de ficar comemorando muita coisa, até porque terça-feira já tem um jogo em casa, um jogo dificílimo contra o nosso adversário, então nós temos que estar atentos. Hoje nós saímos satisfeitos pelo que nós apresentamos e conquistamos um ponto, duelando contra um grande adversário que é muito forte jogando em casa, com o apoio da torcida, com a atmosfera, tudo que nós vimos aqui. E nós estamos no caminho certo, agora é ter tranquilidade para poder recuperar os atletas e já pensar no próximo jogo. Infelizmente, nós tivemos até situações claras de poder de finalização com o Wagner dentro do campo, né? E o Wagner, eu tenho certeza que ele vai conseguir nos ajudar. Nós estamos trabalhando muito para que ele tenha confiança para isso, né? É um jogador experiente, um jogador talentoso. Não é à toa que conseguiu atingir o que ele conseguiu como atleta. Né? E ele está muito focado em poder produzir, está muito focado em poder nos ajudar e vem nos ajudando. Né? Nós somos um coletivo, uma engrenagem muito forte. Quando todos estão bem, é lógico que no momento ou outro um individual vem aparecendo, mas no início de competição, né? E nós entendemos que o Wagner vai com os outros companheiros também, vai poder nos ajudar. O Vitor Andrade foi uma questão que ele sentiu uma dor no aquecimento e a gente teve que fazer essa substituição imediata porque teve um probleminha no aquecimento, né? E a situação do Pablo Roberto é uma situação que a gente desmontaria a nossa formatação ali de losango por dentro, né? Colocaria mais um meia para trabalhar nas costas do volante do Vasco, né? Porque eles estavam saindo e tinha aquele espaço que a gente poderia aproveitar melhor, até para aproximar junto com o Rubens, que é o nosso centroavante, depois Pablo Diego, que era o nosso centroavante, e foi um momento que a gente achou que a gente poderia subir um pouco mais a linha, né? Dificultar principalmente a zona de construção, para a gente poder também ter um controle também um pouquinho mais próximo do gol do adversário. E eu acredito que o Wagner conseguiu nos contribuir dessa forma. Gostamos do que vimos, principalmente o comprometimento, a ideia, o entendimento das nossas ideias. Eles tiveram um pouco de dificuldade, principalmente no encaixe no começo, mas depois, principalmente o Alex entrou muito no jogo e o nosso lado com ele é um lado muito forte, porque ele cria a possibilidade de drible, cria a possibilidade de acionar o Mateuzinho no corredor, cria a possibilidade do Mateuzinho abrir espaço para ele e ir na profundidade. Então é um jogador que vai nos ajudar muito, principalmente dentro da competição. Rafinha é um cara de contenção, um cara que marca muito forte, é um cara que faz o jogo sujo, é um cara que tem um passe mais simples, que consegue colocar principalmente os nossos meias dentro do jogo, dá sustentação para Donato e Renato, também acredito que fez um grande jogo e conseguiu contribuir daquilo que nós tínhamos combinado. Mas as informações do Vila não acabam por aqui, porque neste último sábado o Vila Nova acertou a contratação do volante Ralf, de 37 anos, que atuou por muito tempo no Corinthians. Ainda assim, o volante foi titular na campanha em que o Timão foi campeão do Mundial de Clubes, em 2012. Ralf chega para o Vila Nova na próxima segunda, para acertar os detalhes de seu contrato. O último clube que o volante Ralf defendeu foi o Cianorte. No entanto, a carreira do jogador é robusta. A princípio, Ralf começou na base do Taboão da Serra e também de São Paulo. Agora, profissionalmente, o volante defendeu o Imperatriz, o 15 de Jaú, o Gama, o Noroeste e o Grêmio Barueri, até chegar ao Corinthians em 2010. Desde então, Ralf permaneceu no Timão até 2015, quando se transferiu para o futebol chinês, para as temporadas de 2016 e 2017.
Logo após sua primeira experiência internacional, o Corinthians contratou o volante novamente, em 2018, onde permaneceu até a temporada seguinte. Ralf ainda defendeu o Avaí e por último estava no Cianorte. O volante chega e se juntará a Rafinha, Pablo Roberto, Arthur Rezende, Moacir, Pedro Bambu e ao pata da casa Vitor Graziani, como opções para Igor Magalhães para a sequência da temporada. Por fim, em relação ao tempo de contrato, o volante Ralf assinará em definitivo com o Vila Nova até o fim da Série B de 2022. Essa é a 9ª contratação do clube desde o fim da participação do Vila Nova no Campeonato Goiano de 2022. Pela segunda rodada da Série B, o Vila Nova recebe o Novo Horizontino nesta próxima terça-feira, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba. Já o Vasco visita o CRB no Rei Pelé, dia 16 de abril, num sábado. E essas foram as informações da semana do Vila Nova. Voltamos agora ao vivo, nos estúdios da Gazeta 1000 Esportes. O técnico aí do Vila Nova, Hugo Magalhães, saiu satisfeito do jogo. E você, Milton, o que você achou? Olha, quais os destaques? Vou dizer francamente para você, o Vila surpreendeu. O Vila empatou 1-1. Mas ele sofreu o gol, foi lá, empatou imediatamente. Um jogo com o Arthur, que fez um partidaço, né? Tá aí, o Vasco fez o primeiro, né? E o Vila Nova logo em seguida foi lá na bola cobrada de escanteio. O Arthur subiu no meio da zaga, acabou fazendo um gol de empate, mas o Vila Nova teve muito melhor do que o Vasco. Chegou o Vasco, a torcida vaiando o time do Vasco, né? Mostrando dinheiro, que é aquele negócio que o torcedor gosta de mostrar, mostrando nota de R$2. Aí o Vila empatou através do Arthur, que está jogando muito bem. O Vila poderia, resultado bom, mas poderia ter sido melhor. Resultado que o Vila poderia ter saído com a vitória, que já seria muito bom o primeiro jogo da Série B, porque está enfrentando inclusive um concorrente direto de quem quer subir, né? Que é o Vasco da Gama, que é o favorito, jogando lá em São Januário, com 19 mil torcedores, né? Lotação máxima. Então a gente tem que tirar o chapéu. O Igor, que você falou do técnico Igor Magalhães, ele é um treinador que não tem medo de jogar para frente. Ele joga verticalmente, ele joga com intensidade, ele faz substituições para o time continuar atacando, não tem negócio de estar fechando lá atrás, né? Ele não tem negócio de jogada baixa, mas o time é muito equilibrado na defesa, meio de campo e ataque, né? Então a gente tem que parabenizar o Vila Nova, que poderia ter saído com a vitória lá. O time jogou para isso, a gente viu grandes jogadores, né? Numa situação até muito melhor, né? O gol anulado do Vasco no segundo tempo foi muito bem anulado, então o empate terminou sendo justo pelo momento que o Vasco jogou, mas eu acho que para ser mais justo em todo sentido, acho que o Vila teria que ter saído com a vitória. O Vila, com esse primeiro empate, é bom que o time saia motivado. Ele tem a Copa Brasil aí, que vai enfrentar o Fluminense, que está muito bem, por sinal, né? Campeão carioca, e na sequência da Copa Brasil ele vai enfrentar. Então a gente tem que o Vila está dizendo, inclusive você disse aí, parece que sobre contratações, né? Isso, eles contrataram o Ralf, que era do Corinthians. Essa contratação foi positiva ou olha, é um jogador, Joyce, veterano, é um jogador de 37 anos, né? É uma idade um pouco avançada, mas para jogador atualmente que se cuida e que é profissional, ele é uma idade de experiência, tem que saber usar. O Vila já tem um jogador de 35 anos, que é o Wagner, né? É um jogador já mais veterano. O Vila tem um time de idade acima de 30, muitos jogadores. Mas o Vila, durante essa pré-temporada, para entrar na primeira partida do Campeonato Brasileiro, ele contratou aí 9 jogadores. Né? São jogadores que o time já tem uma base boa, que é a base do Vila, é a base do ano passado. Né? Teve 8 jogadores que continuou como titular da base, isso é muito bom para o ano seguinte. Contratou mais 5 jogadores, que foi importante. Voltou o Pablo, que é um ótimo jogador, Pablo Roberto. Ele contratou o Wagner. Ele contratou o Mateuzinho, que é um dos melhores das contratações que o Vila já fez. Ele contratou o Rubens, que é um centroavante no lugar do Creighton, que foi emprestado. Né? O Vila estava precisando de dinheiro, acabou emprestando. Ele contratou o Jean, que é do Sampaio Corrêa,
que é um ótimo jogador. Ele contratou mais 2 jogadores, né, que são ex-jogadores do Goiás e do Atlético, que é o Vitor Andrade, que é um ótimo jogador. Né? Ele contratou o Pablo Diego, que jogou ano passado no Atlético Clube Goianiense, né? E agora o Ralf. Então, e além do lateral direito, Alex, que é ex-Goiás, que fez já a estreia, né? E ele jogou bem, foi considerado, até perdeu um gol lá, que poderia ter sido o segundo gol. Né? Ele contratou o Rafinha, que já fez a estreia, também parece que é um bom jogador, não fez grande partida, mas é um bom jogador. E ainda contratou lá um africano, não sei lá da parte da África lá, que é o Iberê, Christian, né? Que isso é uma aposta, pode ser que seja um grande jogador, mas ao mesmo tempo a gente não sabe como vai acontecer. Não é jogador que a gente não tem currículo, nunca vi jogar. Então tem que aguardar. Então o Vila não ficou parado, o Vila fez ótimas contratações, reforçou o time, porque a Série B é muito difícil, é uma igualdade incrível. Nós já vimos aí pela primeira rodada, o Bahia ganhou do Cruzeiro, né? Isso já está mostrando que os times grandes vão brigar entre eles. O empate do Vasco já foi bom, né? Assim, para o time do Vila. Nós temos aí times do mesmo fazão do Vila Nova e que vai disputar as 4 classificações. Então eu vejo aí, né, uma Série B muito difícil, mas muito difícil, né, porque nós temos aí Grêmio, né, que é da Série A, né, já parece que perdeu ontem também, eu não estou sem o resultado, mas eu vejo o time do Vila Nova no momento em fazer grandes partidas importantíssimas e com vitórias que vai ser mais importante. Na Copa Brasil ele vai enfrentar o Fluminense, né, que é o time do dinheiro. Ele precisa desse dinheiro aí, são 3 milhões se ele passar para outra fase, se ganhar do Fluminense. E o Vila é um time que a gente sabe que vive aí uma certa dificuldade, está mantendo tudo em dia, numa ótima administração do Hugo Bravo, né, juntamente com toda a sua diretoria, que a gente tem lá é o Siqueira, é o Fábio Brasil, Olímpio Jaime, né? Então a gente vê o Murilo no departamento de marketing, Murilo Reis, na parte jurídica que faz uns acertos interessantes com o Maurílio. Então eu vejo o Vila Nova muito bem administrado, né, sem dinheiro, a torcida ajudando, que isso é importante, uma torcida que compra camisa para ajudar, faz vaquinha, faz depósito em banco, faz Pix, quer dizer, é uma torcida que participa e que ajuda muito. É isso que você comentou, super importante, o apoio da torcida. E vamos conferir então aí o vídeo dos torcedores do Vila Nova. Salve o Vila Nova, tricampeão. Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região. Salve o Vila Nova, tricampeão. Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região. O Vila Nova não pode parar. Muito lindo, todos os torcedores aí apoiando. E agora nós vamos ver os gols do Campeonato Brasileiro. Brusque e Guarani. É 2 times aí, ó, que é da Série D, né? Série C e Série B, né? São 2 times, o Brusque foi campeão de Santa Catarina, né? E o Guarani, que fez um ótimo campeonato paulista, é times da Série B que o Vila vai enfrentar. Então você vê a qualidade dos times aí, não é fácil. Já está vendo aí o Vasco, né? Vasco e Vila, né? Isso, empatou Vasco 1, Vila 1. Uhum. Muito bom aí. Um jogo que foi muito bom, muito movimentado, né? Teve aí 2 gols, teve um gol anulado do Vasco também, né? Que foi muito bem anulado pelo árbitro, né? E o Vasco, o Vila saiu vindo de lá com um empate que pode ser com sabor de vitória, bem que poderia ter ganhado mais, né? Poderia ter visto aí que merecia a vitória, o time do Vila Nova.
ver qual que é isso. Agora, o Bahia que ganhou de Do 2 Cruzeiro, a né? 0 contra o Cruzeiro. O que aconteceu aí com o Cruzeiro? Com resultado surpreendente. O Cruzeiro, que é um time grande, mas está na Série B também, mas está jogando com muitos meninos de categoria de base. Mas o Bahia, que sempre, né, faz bons jogos, que desceu, todos os dois times aí, né, que é da Série A, que desceu, tá aí. O Cruzeiro já é o segundo ano, o Bahia voltou de novo. Então, é time que vai disputar o título, todos os dois aí. O acesso da Série B. Então, mas o Bahia está melhor, ganhou bem, né? Isso é importante. O Bahia aproveitou todas as oportunidades e surpreendeu. Um golaço aí. Uhum. Pois é, são os jogos aí que aconteceu da Série B no Campeonato Brasileiro e a gente sabe que o Campeonato Brasileiro aí com 20 times, né? São 38 rodadas, o campeonato é muito grande, você tem que ter elenco para enfrentar esses times todos, porque se não tiver, é o caso que o Vila Nova, inclusive não estava falando do Vila Nova, o Vila Nova tem reforçado em muito o futebol dele com contratações, não está parado, está acreditando que vai fazer um campeonato muito bom. Então eu acredito aí que nós temos condições realmente de ver o Vila Nova brigando aí entre os 4 para poder ascender a Série A. O Vila já há 17 anos que não ganha o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Goiano, né? Teve aí na semifinal, o Atlético acabou tirando. O ano passado teve na final com o Grêmio, perdeu num pênalti que o Arthur acabou chutando mal, né? E a defesa do goleiro do Grêmio, o Grêmio foi campeão. Então o Vila Nova vem sofrendo esses anos todos, mas está arrumadinho, está organizado. Nós estamos sentindo que está na hora realmente do Vila começar algo mais. Está bem no Campeonato Brasileiro, vai enfrentar aí o Fluminense, né, no Campeonato Brasileiro, na Copa Brasil, e se passar para outra fase, ganha muito dinheiro, acima de 3 milhões. Então nós temos que realmente dizer para vocês que o time do Vila, a gente tem uma esperança, como seus torcedores também, tem uma grande esperança que nós teremos aí na Copa Brasil e também no Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila, quais as expectativas para os próximos jogos? Que você a expectativa seria contra o Fluminense, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e que nós temos certeza que o Vila, né, com essa motivação, jogando aí no Oba, né? Aliás, até é bom lembrar que o jogo do Vila e Fluminense será no Serra Dourada, né? Então a gente tem que lembrar que a gente... o Vila vai abrir o Serra Dourada, vai ser muito bom. Fizeram uma reforma, um batom nessa inicial, que a reforma merece uma reforma mais profunda, principalmente dos banheiros, a iluminação que a CBF obriga, uma iluminação maior, uma iluminação melhor, né, em LED, e está sendo providenciada essa troca. Então vai ser muito bom o Vila estreando na Copa Brasil contra o Fluminense, que realmente vai trazer grandes... É o jogo de volta, inclusive, o jogo de ida, né, contra o Fluminense será lá no Rio. Mas eu vejo a possibilidade de nós vermos aí o estádio Serra Dourada lotado, dependendo principalmente do resultado do primeiro jogo lá no Rio de Janeiro, ou como o Vila joga. E a arbitragem? Gostou da arbitragem? Sobre o Vasco e Vila Nova, eu vi uma arbitragem boa. Uma arbitragem que, inclusive, anulou um gol bem anulado e não houve mais problemas mais sérios. Então, eu acho que foi uma arbitragem excelente. Queremos agradecer novamente quem está aí online com a gente, Milton. Quem quer ganhar a camisa, é só escrever aqui para a gente no WhatsApp. Quem já está participando, o WhatsApp é 98611-1001. Vou repetir novamente, 98611-1001 para você participar. Olha, já para a Graciela, através do sorteio, fez lá já os primeiros sorteios. Quem ganhou a camisa do Goiás, Vilmar Noronha. Quem ganhou a camisa do Atlético, Thiago Costa. Quem ganhou a camisa do Vila Nova, Alessandro, do Jardim Curitiba 4, Vila Nova, ganhou. E a Adriana, Aparecida, lá de Aparecida, ganhou uma camisa do Goiás também. Carlos Alberto Silva, ele é torcedor do Vila, mas quer ganhar a camisa do Goiânia, ganhou a camisa do Goiânia.
Outro que ganhou a camisa do Goiânia também, João Pires de Oliveira, ganhou a camisa do Goiânia. Robson Júnior, lá de Trindade, que ganhou a camisa do Atlético. Então, esses são sorteados, nós entraremos em contato com vocês para nós, a partir da outra semana, começar a fazer a entrega das camisas que vocês foram sorteados aqui. Então, a gente fica satisfeito com um grande número de participação, né, aqui nas redes sociais, e nós temos só exaltar a grande quantidade de torcedores que está participando com a gente, né, cada vez mais, e a gente fica muito bom no feedback. Dá um abraço para a Lenice, né, que passou aqui, que está nos vendo, mandou um abraço para você, Joyce, estou gostando muito da sua apresentação. O menininho dela, o Júnior, já foi sorteado aqui com a bola, né, o Lucas, que jogou no Vila Nova, no Goiás, que é seu filho, deve estar jogando em algum time aí do Campeonato Goiano. Então, Lenice, um abraço a vocês todos, né, que participam com a gente fica satisfeito com isso. A Beatriz, né, lá em Senador Canedo, tem um jogador que joga na Canedense, um abraço aí. Denubes, um abraço, Denubes. Fabrício Carvalho, técnico lá do time de Aragoiânia, o time do Michael, está com a gente. Giorgil, torcedor do Goiânia. Elisan, presidente do Mineiros, lá em Mineiros, um abraço para você. Gilmar Pessoa, presidente do União Inhumas. Maísa, diretora do Goiás, né? O Flávio Augusto, comentarista esportivo da Rádio Difusora. E Deu Youssef também, narrador da Eleven, está com a gente, um abraço aí para vocês, né? Somos todos, aqui está pondo aqui, somos todos Bolsonaro, mas tudo bem, nem todos, né? Adalto, um abraço para você também, né, lá de Rio Verde. O povo da Resenha do Marquinhos, um abraço. O Roger, da Liga Anapolina de Anápolis. Givanildo Alves, assessor do Sargento Novaldir, vereador. Lindornor Ribeiro, foi diretor da arbitragem, um árbitro grande. Ademir, presidente do Itaberaí, um abraço para você. Valtim, treinador do Sub-17 da SEV. O Álvaro, diretor de marketing do Atlético. Falar em diretor de marketing do Atlético, tem lá o Rafael Bessa, o Álvaro faz parte da diretoria de marketing, o Paulo Marques, o André, faz um trabalho excelente lá em termos de divulgação do Rubro Negro. Ontem nós fomos parabenizando como está facilitando a imprensa, o pessoal do Atlético. Não é diferente lá no Vila Nova, a Núbia, que faz também um trabalho excelente, Matheus, Douglas, Murilo Reis, um trabalho excelente. No Goiás, Tiago Pinheiro, Maísa, né, de Machado, e o Fernando Lima faz um trabalho muito bom. E lembrando que essas camisas sorteadas aqui é uma oferta lá da Toledo, a camisa do Atlético do Vila, da Toledo Esportes, lá o amigo Rodrigo, o Carlos Magno lá da Toledo, que é o gerente. Muito obrigado, o pessoal vai começar a procurar aí a entrega das camisas. Então a gente quer agradecer. E na Superbola, a camisa do Goiás e do Goiânia, que é a turma lá da loja da Superbola, e também o Tarcísio e a Laís, que é os diretores, e o Tarci, que são os proprietários da Superbola. Um abraço a vocês todos. Agradecemos aí a participação de todos vocês, a audiência, e vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar para comentar os gols do campeonato Série A e Série B. Não saia daí. Quer deixar as suas transferências por Pix ainda mais seguras? Quando for fazer o cadastro das suas chaves, escolha a opção Chave Aleatória. Ela é um conjunto de números, letras e símbolos gerados pelo Banco Central. Assim, você não precisa fornecer os seus dados em uma operação. E lembre-se, o cadastro só pode ser feito no site ou aplicativo oficial do seu banco. Siga essas dicas e proteja-se. Prevenção e Segurança, uma campanha da TV Gazeta. As notícias do esporte da nossa região. O que acontece antes e depois das partidas. Os treinos, os bastidores dos clubes. Tudo comandado pelo experiente Milton Bueno. 1000 Esportes. Todo domingo às 10 da manhã, aqui na Gazeta, a TV da nossa terra.
Vamos fazer uma reflexão. Qual é a rádio que você mais gosta? Terra. Qual a FM que tem os locutores que você gosta de ouvir? Terra FM. As melhores promoções, os grandes prêmios, as músicas que você adora. Bebi na bicicleta, bebi minha TV. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo. Quem sabe um mês, espero mais um dia. As informações que você precisa. Tudo isso você encontra onde? Na Terra FM. Foi mais uma noite aí na conta da loucura. A briga foi feia, teve dedo na cara. Se você conhece nossa terra e nossa gente, você sabe. A resposta é Terra FM. E para encerrar, por que uma rádio consegue ficar na liderança há décadas? Qual emissora tem credibilidade, imparcialidade, alegria e, acima de tudo, a sua amizade, confiança e audiência? Terra FM. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Não pode implorar, no cu não vai entrar. Beber pra esquecer, só lembrar de nós. Vai dando play nos áudios pra ouvir. Refletiu? Terra. Qual é a rádio que você ouve mesmo? Gente, isso é muito importante. Por que um carro não pode ficar um mês parado? Automaticamente a bateria, como ela tem que ser contínua. Se você tem um rastreador, se você tem um componente eletrônico, um som, naturalmente eles já roubam a carga. Isso não é defeito do veículo, muito menos do sistema. Como é que o pessoal faz para te achar, né? Principalmente nas plataformas digitais? Shoppingdasbaterias.com, lá tem muitas informações ali que você vai somar naquelas informações que você tanto busca. A gente tem o Facebook e o Instagram, que é o Shopping das Baterias. GO é o Facebook e o Instagram é o Shopping das Baterias. O telefone 4101-4292, esse é o plantão. Se você precisar da assistência fora do horário, anote aí, 4101-4292. E no horário comercial, a gente atende no 32550708. Nós temos loja no Setor Pedro, na Castelo Branco e no Garavelo. Mas não importa, a gente atende Goiânia e região metropolitana ao mesmo tempo. Jornal Gazeta do Estado. Faça suas publicações no maior jornal diário que circula em Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Publicação legal de edital de desmembramento, edital judicial, edital de assembleias e reuniões, convocação de funcionários, comunicado de extravio de documentos, balanços e publicações em geral. Ligue 62 3249 8883 ou 64 3453 8883. Solicite seu orçamento também pelo e-mail comercial@gazetadoestado.com.br. Gazeta do Estado, a notícia levada a sério. Estamos de volta e vamos fazer aqui uma atualização para vocês. O jogo do Goiás, ele está perdendo de 1-0 contra o Curitiba. Aí vocês estão vendo o jogo, o momento do gol. Para variar, Aleph Manga, né? A lei do ex. Ele que esteve aqui no Goiás, né? Fez grandes jogos, mas grandes confusões também. É um jogador irreverente, é um jogador muito nervoso, um jogador que trouxe muitos problemas, discutiu com 2 técnicos, Marcelo Cabo, né, acabou indo embora. Então, realmente, o Pintado tirou 2 treinadores, esse jogador aí. Agora está muito bem lá no Curitiba. Nós sabíamos que é bom, que ele marcava os gols, fazia as jogadas dentro de campo, mas era um jogador impossível. Mas está aí. 1-0 para o Curitiba, o Goiás já começa perdendo. Vamos ver se consegue mudar esse resultado, viu, Joyce? Vamos fazer aqui atualizações para vocês e nós temos a tabela aí do Campeonato Brasileiro. A produção vai colocar para a gente. Nos próximos jogos. O Goiás vai jogar aí no sábado, dia 16. Palmeiras, às 4h30. O Corinthians vai jogar também no sábado, dia 16.
O Avaí, às 19 horas. O Santos, ele joga no domingo, no dia 17. O Curitiba, às 11 horas. O Atlético Paranaense, no domingo. E o Atlético Mineiro, às 18 horas. O adversário. O Bragantino vai jogar no domingo contra o Atlético, às 18 horas. E o América vai jogar contra a Juventude no sábado também, dia 16, às 7 horas. O Cuiabá, no sábado, contra o Fluminense, às 9 horas. O Flamengo vai jogar contra o São Paulo no domingo, às 16 horas. O Internacional contra o Fortaleza no domingo, às 18 horas. Ceará contra o Botafogo no domingo, às 19 horas. E aí, Milton? É a segunda rodada, né? A gente está vendo aí, o Atlético vai enfrentar o Bragantino, que é um time hoje muito bom, né? Um time talvez de termos financeiros muito bem, né? Nós vamos ter jogos aí importantíssimos. O Campeonato Brasileiro não é fácil, já está vendo aí pela primeira rodada, alguns resultados surpreendentes, alguns times que a gente sabe que não é fácil, mas que ao mesmo tempo a gente tem que levar muito a sério, porque é um campeonato de 38 rodadas, né? No ano todo, vai até antes do fim do ano, né? Porque depois nós temos a Copa do Mundo, que vai ser em novembro, dezembro, mas até ali dia 10, 15 de novembro tem que terminar os campeonatos brasileiros, que é o caso. Nós iremos aqui para o intervalo e na volta vamos falar das categorias de base e os gols que estão acontecendo nesse fim de semana. Gente, isso é muito importante. Por que um carro não pode ficar um mês parado? Automaticamente a bateria, como ela tem que ser contínua. Se você tem um rastreador, se você tem um componente eletrônico, um som, naturalmente eles já roubam a carga. Isso não é defeito do veículo, muito menos do sistema. Como é que o pessoal faz para te achar, né? Principalmente nas plataformas digitais? Shoppingdasbaterias.com, lá tem muitas informações ali que você vai somar naquelas informações que você tanto busca. A gente tem o Facebook e o Instagram, que é o Shopping das Baterias. GO é o Facebook e o Instagram é o Shopping das Baterias. O telefone 4101-4292, esse é o plantão. Se você precisar da assistência fora do horário, anote aí, 4101-4292. E no horário comercial, a gente atende no 3255-0708. Nós temos loja no Setor Pedro, na Castelo Branco e no Garavelo. Mas não importa, a gente atende Goiânia e região metropolitana ao mesmo tempo. Som da Terra, para quem é apaixonado pela música sertaneja. A TV Gazeta apresenta clipes dos melhores artistas do mundo sertanejo. Interatividade com o telespectador que ajuda a fazer a nossa playlist. Som da Terra, nos finais de semana, aqui na Gazeta, a TV da nossa terra. Quer deixar as suas transferências por Pix ainda mais seguras? Quando for fazer o cadastro das suas chaves, escolha a opção Chave Aleatória. Ela é um conjunto de números, letras e símbolos gerados pelo Banco Central. Assim, você não precisa fornecer os seus dados em uma operação. E lembre-se, o cadastro só pode ser feito no site ou aplicativo oficial do seu banco. Siga essas dicas e proteja-se. Prevenção e segurança, uma campanha da TV Gazeta. É tempo de chuva. Fique alerta. A água empoçada das chuvas pode transmitir leptospirose, hepatite A e febre tifoide. Para preservar a sua saúde em caso de enchente, use sapatos fechados para evitar o contato com a água parada. Limpe os imóveis e carros atingidos por alagamentos com cloro. Descarte os medicamentos e os alimentos que entraram em contato com a água da enchente. E não deixe as crianças brincarem em poças d'água.
estamos de volta. Vamos conferir agora o jogo do Aparecidense contra o Ipiranga. O Aparecidense ganhou aí de 2-0. Como foi aí esse jogo? Vamos conferir. Olha, resultado muito importante para Goiás, né? O Aparecidense, que é aqui, da Grande Goiânia, faz um trabalho muito bom, né? Nós esperávamos que até que um trabalho lá, olha, também uma jogada muito bem trabalhada, né? Parece que foi um gol do Robert, né? Então tá aí, 1-0, né? E o Aparecidense jogando fora de casa. Como é bom, né? Uma vitória dessa, para mais de 2-0, pegou bem o chute, a bola bateu no zagueiro e enganou realmente o goleiro no chute aí de fora da área, né? Olha lá, bateu, realmente atrapalhou o goleiro. E o Aparecidense, que a gente sabe que é um time que vai dar trabalho, o outro foi gol de pênalti, parece, né? Isso, cobrança agora de pênalti. Uhum. E tem o técnico Eduardo, né, que era ex-técnico do Atlético, que está lá na Aparecidense, conhece muito, né, como ele está participando realmente num campeonato, e aqui a Aparecidense aqui vizinho, que tem grandes jogadores do Goiás lá, que está emprestado, alguns do próprio, foi o Alex aí, o centroavante, muito bom por sinal, né, um atacante que sabe fazer gols, principalmente cobra pênalti muito bem. Vitória importantíssima, parabéns aí o Elvis, toda a diretoria da Aparecidense, né, que faz um trabalho bom e que vai ser aí, o momento que eles falam, inclusive, e falam lá em Aparecida, é que vai ser campeão da Série D. Ótimo. Todo mundo entra para ser campeão e entra para ganhar. E a Aparecidense tem time para isso, né? A Série D não é fácil, mas subiu para primeiro acesso, a primeira vez que disputa, e nós temos certeza que a Aparecidense vai se dar muito bem. Quais os jogadores destaques do Aparecidense? Olha, a Aparecidense tem grandes jogadores. Tem o Pedro Henrique no gol, que é muito bom, né? Tem o Robert jogando no meio de campo, que está excelente. O centroavante atacante, que é o Alex, que é um grande jogador, né? E o Aparecidense contratou esses jogadores da categoria de base do Goiás, que estourou, né? São jogadores que vai fazer sucesso. Felipe Trindade também, o Daniel Iordelo. Então eu vejo a Aparecidense com um elenco com condições realmente de fazer um grande campeonato. Tem o Wesley na zaga, que é um ótimo zagueiro, um zagueiro experiente. Então vamos torcer que a Aparecidense realmente acontece e que ganhe a Série D. Não precisa ser nem campeão, mas já ascender para a Série C já seria um grande negócio e é o que a Aparecidense tem que trabalhar. Qual seria o maior adversário do Aparecidense? Olha, na agora? Série D se equipara muitos dos times. São oportunidades, né, que existem na Série D para os times que estão emergentes, times que estão surgindo, times novos ou times que realmente têm condições e estrutura para subir. Então, todos eles são adversários. Eu vejo aí mediano, todos os times na mesma situação. Agora, quem vai ganhar? O mais organizado, que tem um sistema tático, tem equilíbrio, tem um técnico bom, é o caso da Aparecidense. A Aparecidense é um time que paga em dia, não tem problema de atraso, tem uma ótima direção, organizado, é um time que já vem em ascensão há muito tempo, né? Então a gente tem que, um trabalho feito pelo Cocá, que infelizmente faleceu, mas o filho dele continua com o trabalho. É um trabalho que teve a ajuda dos órgãos públicos de Aparecida, que isso é muito bom, no caso o Maguito, que começou essa ajuda toda. Então eu vejo a Aparecidense com condições de chegar. Certo, Milton. E agora nós vamos conferir os gols do Campeonato Brasileiro. Aí o Atlético contra o Flamengo, empate, Milton. Olha, um gol, né, que nós já vimos várias vezes, mas um jogo que agradou. Você vê, o estádio lotado, o estádio cheio, um jogo lá e cá, é um jogo intensivo, é defesa, é gols, né? E poderia ser 3-3, 4-3, 3-2. Então, um jogo que chamou muita atenção pela qualidade. A bola de cabeça bateu bem na trave. Vamos ver se houve a falta. Não, nem encostou. Não houve falta mesmo, não. Nem encostou no zagueiro. Então, a gente está vendo aqui o lance. Não tem que reclamar, não. Eu acho que foi um lance normalíssimo, né? Agora olha, o Fluminense e o Santos, 0-0. 0-0. São dois times que estão crescendo. O Fluminense com muitos jogadores jovens, né? Jogadores de categoria de base, mas, no entanto, com dois veteranos. Fred e Ganso, né? Jogador de 38, outro de 40, mas está aí jogando. E o Santos com uma meninada nova e acabou o empate. E o Palmeiras contra o Ceará, de 3-2. O Ceará ganhou do aí Palmeiras. É surpresa, né? Os palmeirenses agora estão chorando. É surpresa, porque o Ceará chegou a fazer 2-0.
né? E o time do Palmeiras com um timaço, né? É outro time como o Flamengo, com um elenco grande, como o Atlético Mineiro, também, um timaço, né? Mas aí acabou o Palmeiras empatando, o Ceará lá fez o 3-2. Então, um jogaço, um jogo de muitos gols, que golaço aí, ó, do time do Ceará. Então, eu vejo aí que o Palmeiras não está fácil, não. Mesmo na Série A e com o elenco que tem, né? O Abel reconheceu que o time do Ceará jogou melhor. Então, a gente tem que tirar o chapéu, que foi um jogaço. O Palmeiras está com super confiança, Milton? Tá, é um time excelente, um técnico bom. A presidente, né, a Leila Diniz, que faz um trabalho excelente, né? E eu vejo aí que o Palmeiras é um time para chegar a ser campeão. Aliás, está sendo campeão de tudo aí, né? Então, ele é um time que decidiu muito bem com o São Paulo, fez uma partida excelente, né? Então, eu vejo aí a possibilidade de que realmente, olha que jogo, né? O Ceará foi para cima, aí fez a jogada, fez o terceiro gol. O que você dá a vitória do Ceará? É o seguinte, esses times, inclusive o Ceará e o Fortaleza, estão numa ascensão muito grande. São times que cresceu no faturamento, cresceu em público, cresceu em qualidade de futebol, né? Então a gente vê que o Fortaleza e o Ceará é time para chegar entre os 6, 8 aí, como já fez no campeonato passado. Esse outro jogo é? Isso, é o Ponte Preta contra o Grêmio. Grêmio, que ficou de 0-0. Você vê, é dois times bons. Ponte Preta tradicionalismo e Grêmio, que é da Série A, que está em decência, né? Que é inclusive não consegue, já vai para o segundo ano na Série B, né? E é um time que, aliás, é o primeiro ano na Série B, porque caiu o ano passado, mas é um time que está em reformulação também, né? Empatou com a Ponte Preta, que é um ótimo resultado para a Ponte Preta. E esse aí agora que está mostrando... Ituano, Chapecoense. Dois times em ascensão, né, da Série B. Também vai ter um trabalho danado, justamente aí que você estava perguntando. Por isso que esses times são mais ou menos todos iguais. Tanto o Grêmio com Ponte Preta, como também a Chapecoense e o Ituano. O Ituano é um time que subiu agora, né, o time do Juninho aí, ex-jogador de São Paulo, ex-seleção brasileira. E esse é o Sport contra Sampaio Correia. O Sport ganhou de 1-0, Milton. O Sport é outro time tradicional que está na Série B, né, que já foi campeão brasileiro também, e o Sampaio, que sempre faz grandes campanhas. É outros times que o Vila Nova também vai enfrentar. E o Tombense empatou com o Operário, 1-1. Tá aí, o Operário, né, que deve ser lá de Ponta Grossa, que é um time muito bom, né, com um time de empresário, tem muito dinheiro, e ele sempre faz campanhas boas. Então a gente tem que ter cuidado. E eu acho que a Série B é isso que eu estou falando. A Série B é igual, inclusive os próprios resultados dão muita igualdade para os times. E agora queremos agradecer novamente a sua audiência. Continue participando para você ganhar essas camisas maravilhosas. Vamos aqui deixar o WhatsApp para você, é o 98611-1001. 98611-1001. É só você enviar o seu nome, a sua mensagem de texto. E tem mais abraço aí, Milton? Tem, nós temos abraço aí para o Paulo Batista Xavier, Marcelo Eduardo, né? E o Nunes, né? Marcelo Nunes e o Eduardo, seu filho, que já foi jogadores, todos os dois foram jogadores rubro-negro. São pessoas que torcem hoje para o Atlético. Ontem nós vimos lá na arquibancada grandes torcedores, né? Como o João Vair, o Henrique, né, deputado estadual, também participando ali na nossa frente, a Sabrina, vereadora, torcedora rubro-negra, seu irmão Valmir Garcês, a Cida Garcês, né, todo o pessoal feminino ali do Atlético que vai, como é bonito lá no Atlético, a família rubro-negra que faz um trabalho de família, né, tem crianças, tem tudo, é realmente um trabalho que a gente tem que tirar o chapéu do trabalho do Atlético, pedindo a limpeza do campo de futebol. Então a gente tem essa satisfação de quando vai no Antônio Ascioli, né, placar funciona, né, tivemos uma chuva antes do jogo, uma hora antes, vai alagar tudo, não. Sistema de drenagem, gramado excelente. Então a gente tem esse detalhe, tudo que a gente tem lá no Atlético, o atendimento, né, de toda a sua diretoria, o Rafael Bessa lá com o trabalho que ele faz, que é importantíssimo.
Então eu vejo que o Atlético está entre os grandes times do Brasil, né? E a gente tem que estar parabenizado pela administração. O Atlético foi o time que mais cresceu, né, no futebol brasileiro. Ele e o Atlético Paranaense, né, são dois times, por coincidência, os dois Atléticos, faz um trabalho de diretoria onde um só manda. Esse é que é importante no futebol. Onde você divide mais em colegiado e a gente tem que reclamar desse lado, cada um dá um palpite, cada um puxa para um lado, cada um puxa para a sua sardinha, né? Nós vamos aí, mais uma vez, no intervalo, e nós vamos voltar, que a categorias de base que eu ia falar agora, infelizmente a internet não está ajudando. Mas, de qualquer maneira, a gente vai voltar daqui a pouco para ver se a gente consegue falar sobre as categorias de base. Quer deixar as suas transferências por Pix ainda mais seguras? Quando for fazer o cadastro das suas chaves, escolha a opção Chave Aleatória. Ela é um conjunto de números, letras e símbolos gerados pelo Banco Central. Assim, você não precisa fornecer os seus dados em uma operação. E lembre-se, o cadastro só pode ser feito no site ou aplicativo oficial do seu banco. Siga essas dicas e proteja-se. Prevenção e segurança. Uma campanha da TV Gazeta. As notícias do esporte da nossa região. O que acontece antes e depois das partidas. Os treinos, os bastidores dos clubes. Tudo comandado pelo experiente Milton Bueno. Mil Esportes. Todo domingo às 10 da manhã. Aqui na Gazeta, a TV da nossa terra. Vamos fazer uma reflexão. Qual é a rádio que você mais gosta? Terra. Qual a FM que tem os locutores que você gosta de ouvir? Terra FM. As melhores promoções, os grandes prêmios, as músicas que você adora. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo. Quem sabe um mês, espero mais um dia. As informações que você precisa. Tudo isso você encontra onde? Na Terra FM. Foi mais uma noite aí na conta da loucura. A briga foi feia, teve dedo na cara. Se você conhece nossa terra e nossa gente, você sabe. A resposta é Terra FM. E para encerrar, por que uma rádio consegue ficar na liderança há décadas? Qual emissora tem credibilidade, imparcialidade, alegria e, acima de tudo, a sua amizade, confiança e audiência? Terra FM. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Não pode implorar, não vai entrar. Beber pra esquecer, só lembrar de nós. Vai dando play nos áudios pra ouvir. Refletiu? Terra. Qual é a rádio que você ouve mesmo? Gente, isso é muito importante. Por que um carro não pode ficar um mês parado? Automaticamente a bateria, como ela tem que ser contínua. Se você tem um rastreador, se você tem um componente eletrônico, um som, naturalmente eles já roubam a carga. Isso não é defeito do veículo, muito menos do sistema. Como é que o pessoal faz para te achar, né? Principalmente nas plataformas digitais? Shoppingdasbaterias.com, lá tem muitas informações ali que você vai somar naquelas informações que você tanto busca. A gente tem o Facebook e o Instagram, que é o Shopping das Baterias. GO é o Facebook e o Instagram é o Shopping das Baterias. O telefone 4101-4292, esse é o plantão. Se você precisar da assistência fora do horário, anote aí, 4101-4292. E no horário comercial, a gente atende no 32550708. Nós temos loja no Setor Pedro, na Castelo Branco e no Garavelo. Mas não importa, a gente atende Goiânia e região metropolitana ao mesmo tempo. Jornal Gazeta do Estado. Faça suas publicações no maior jornal diário que circula em Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Publicação legal de edital de desmembramento, edital judicial, edital de assembleias e reuniões, convocação de funcionários, comunicado de extravio de documentos, balanços e publicações em geral. Ligue 62 3249
8883 ou 64 3453 8883. Solicite seu orçamento também pelo e-mail comercial@gazetadoestado.com.br. Gazeta do Estado, a notícia levada a sério. Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre as categorias de base. Milton. Olha, Joyce, nós tivemos aí campeonato goiano sub-20, categorias de base, campeonato importantíssimo, porque desse campeonato saiu o campeão e o vice, que vai para a Copa São Paulo, que é o maior torneio de categorias de base do mundo, e vai o campeão e vice e mais 2 convidados, feito pela Federação Paulista de Futebol. Nós já tivemos a primeira rodada do Sub-20, teve Itaberaí 0, Independente 0. Atlético 3, Trindade 0. Goiânia 0, ACEB 0. Goiás 12, Morrinhos 1. Vianópolis 0, Bela Vista 1. Nós tivemos Vila Nova 2, Aparecidense 0. Isso foi a primeira rodada, já tivemos agora essa semana a segunda rodada. A segunda rodada nós tivemos aí Aparecidense 1, Itaberaí 0. ACEB 1, Vianópolis 1. Bela Vista 1, Goiás 1. Independente 0, Atlético 2. Eu estive lá em Rio Verde, fiz esse jogo pela Eleven. 2-0 para o Atlético, um time muito bom. Time também Independente ótimo. Morrinhos 1, Goiânia 0. Trindade 0, Vila Nova 1. E tivemos também, né, a classificação do campeonato até agora. Na segunda rodada tem o Dragão Campineiro, o Atlético, com 6 pontos ganho. Vila Nova com 6, segundo lugar. Goiás, terceiro, com 4. O Bela Vista é o quarto também com 4. Aparecidense é o quinto com 3. O Morrinhos é o sexto com 3. O ACEB, sétimo lugar com 2. O Vianópolis é o oitavo com 1. O nono Itaberaí com 1. O Goiânia é o 10º com 1. O Independente também é o 11º com 1. E o Trindade, que não ganhou nenhum, com 0 pontos. Esse campeonato é turno único. Os 12 clubes jogam entre eles, né, e classificam os 8. E os 8 vai para o mata-mata. Nós temos aí um campeonato goiano da primeira divisão. É a única federação do Brasil que tem um campeonato de base com primeira e segunda divisão. Isso engrandece demais, né, porque nós temos 12 times na primeira e 12 na segunda, né, e a segunda é liberado para poder entrar quem quer, e aí faz um campeonato excelente, né, sobe 2 e desce 2. Isso é muito bom, porque valoriza demais o campeonato. O campeão e vice, como eu já disse, vai para a Copa Brasil, né, o Campeonato Brasileiro de Juniores lá em São Paulo, que é o Sub-20, que participa, para você ter uma ideia, 130 times, né? Isso é o maior campeonato do mundo, que vai na classificação até mata-mata. O último campeão foi o Palmeiras, na categoria de base, um campeão muito excelente em todos os times. De Goiás, nós tivemos 4 times no último campeonato, que saiu muito bem. A Aparecidense foi desclassificado na primeira, mas fez partidas muito boas. O Atlético saiu na segunda fase, foi o próprio Palmeiras que tirou. Nós tivemos o Goiás também, que foi para a segunda fase, fez um campeonato muito bom. E nós tivemos aí o Vila Nova também fazendo um campeonato muito bom, as categorias de base de Goiás, que realmente revela grandes jogadores esses que são abastecidos aí para os times profissionais do Campeonato Goiano ou Campeonato Brasileiro, e também para todo o Brasil, porque queira ou não queira, o Campeonato Goiano de categorias de base, ele serve muito para um campeonato que é visto pelo mundo todo pela qualidade, pelo que apresenta no campeonato. Então a gente fica satisfeito com isso. Além do Sub-20, nós temos aí, no próximo domingo, nós estaremos falando do Sub-17, que é outro campeonato importantíssimo, que é a Coqueluche, que é o campeonato goiano, que dá o campeão também para a Campeonato Brasileiro, né, Taça Brasil, que é importante. Nós temos o campeonato Sub-15, né, que vem aí das categorias de base da formação, e o 13,
que assume todos os jogadores das escolinhas do time de futebol e as escolinhas que tem em Goiânia, que é excelente também. Então nós estaremos sempre aqui no programa, todos os domingos, falando do campeonato goiano de categorias de base, né? E isso é importante demais porque o Joyce, você não sabe a quantidade de pais, avós, parentes, né, que houve para a gente falar das categorias de base. É um campeonato importantíssimo, né? O Atlético é um time ainda que está devendo em termos de CT, né? O Atlético tem um estádio excelente, tem um centro de treinamento profissional muito bom, mas ainda as categorias de base estão sendo feito lá em Aparecida, um centro de treinamento que é coisa de primeiro mundo. O Goiás tem um dos melhores centros de treinamentos do Brasil, o Vila está crescendo em cima disso, fazendo um trabalho excelente, né? Os outros times também, o Aparecidense, esses times todos estão participando, faz um trabalho nas suas comissões de técnico, na sua estrutura, melhorando para revelar jogador. Porque os times não aguentam mais trazer boleiro, trazer jogadores de fora, e a não ser formar seus times, pelo menos 5, 6 jogadores da categoria de base tem que estar jogando nos times de cima. Então eu acho que é importante demais as categorias de base. Então nós estaremos aqui a partir de domingo que vem, né, fazendo todas essas categorias de base, e a gente sabe que é importante. Vamos falar mais aqui, os sorteados. Vilmar Noronha, camisa do Goiás. Tiago Costa, camisa do Atlético. Alessandro, do Jardim Curitiba, camisa do Vila Nova. Adriana, já de Aparecida, camisa do Goiás. Carlos Alberto Silva, ele é do Vila Nova, mas quer a camisa do Goiânia. Vamos dar a camisa do Goiânia para ele. João Pires de Oliveira, torcedor do Goiânia. Você está achando que não tem torcedor do Goiânia? O Goiânia não está disputando o Campeonato Goiano, nem a primeira, mas está aí voltando para disputar a segunda. E Robson, né, lá de Trindade, Robson Júnior, camisa do Atlético. Então, nós estamos aí. Gostou do programa? Parabéns para todos esses ganhadores e ainda dá tempo. É. Quem quer ganhar, isso, só mandar a sua mensagem para o WhatsApp. É o número 98611 1001. 98611 1001. E claro que eu amei, a gente está chegando aí ao fim, né? Quase ao fim de mais um Gazeta Mil Esportes. Quero muito agradecer aqui a companhia de todos. Milton, muito obrigada. E eu quero que você faça, assim, as suas considerações finais. Olha, eu vou dizer para você, muito bom, né? Eu estou há 61 anos na imprensa. Tanto jornal, rádio e televisão. E a gente sempre fiz equipe, sempre participei, a gente sempre revelou grandes jornalistas, grandes repórteres, grandes narradores, grandes comentaristas. E a gente sempre deu oportunidade. E é bom quando a gente vê, o pessoal chama ele de olho clínico, né? Porque eu tenho muitos companheiros que começou com a gente, mas foi a vontade deles, essa determinação que as pessoas têm, a motivação, como é o seu caso. Eu bastei falar uma vez para você, não estou pronta. Você nem perguntou o que era. Isso para mim é muito importante. Então a gente vê que essa oportunidade que você está tendo, né? Você que está lá em outra emissora, mas vai participar com a gente aqui, né? De agora para frente você também faz parte da Gazeta Mil Esportes. Então eu fico satisfeito quando a gente chama e vê sua desenvoltura. Muito bom. É lógico, às vezes você que não está tanto dentro do futebol, às vezes você está mais no jornalismo, até que você entra num linguajar e a embocadura do futebol, né? Tem alguns detalhes, algumas palavras que só do futebol, né? E ela dá a oportunidade, né, de mais liberdade, não tanta exigência, né, de linguagem. Você pode usar até termos, né, às vezes pejorativos, às vezes até com algumas organizações. No futebol cabe isso, até nos programas esportivos. Então você está de parabéns, gostei, né? Não teve nervosismo, isso é importante, né? Você desenvolve muito bem e a gente vê que o interesse e coisa. Então eu quero agradecer de coração, né? E dizer para você que tem muito futuro. Eu que agradeço, muito obrigada por essa oportunidade. Estou muito honrada, muito feliz pelo convite e agradeço também o pessoal aí de casa e até o nosso próximo Gazeta Mil Esportes. Uma ótima tarde para vocês.